Muito bem, vamos começar aqui uma série de reflexões tratando sobre ciência e conhecimento científico. Na verdade, é uma série de reflexões, né, sobre metodologia científica, né, algumas ideias, alguns lampejos aqui para as feiras de ciência, alguns termos que queremos refletir aqui. Então, vejamos aqui. Então, coloquei apenas algumas ideias. Vamos refletir aqui, ó. Vamos pensar um pouco. E a primeira ideia que eu quero iniciar aqui é justamente sobre a questão do pensar. Acreditamos que para desenvolver determinados projetos de pesquisa em qualquer área, aqui no caso destacando a questão das feiras de ciência, como assim destaca vários pensadores do campo científico, né? É o ser humano desenvolver a sua capacidade de pensar. Então, vamos pensar um pouco. Então, eu coloquei essa gravura aí para a gente refletirmos, o pensador. Então, o que diferencia o ser humano, né, dos animais irracionais é a sua capacidade de pensar. E aí eu me reporto aí, por exemplo, o computador, é interessante destacar, o computador, essa maravilha que nós temos hoje, estamos utilizando aqui para fazer essa pequena reflexão, é um instrumento realmente muito importante no mundo contemporâneo e que realmente vem dando a sua contribuição. Como uma ferramenta, é uma ferramenta extremamente importante em qualquer área de conhecimento. Entretanto, o computador ele tem uma certa ignorância crassa, ou seja, ele não tem a capacidade de pensar. Não, alguém programa ele para que ele possa realmente desenvolver a sua finalidade. Então é sobre isso que eu quero refletir um pouco, né? Então observa aí o que é que diz aí o pensador, né? O psiquiatra, pensador filósofo, Augusto Cury. Interessante a reflexão do Augusto Cury que eu trago aqui à baila. Veja aí, a arte de pensar é a manifestação mais sublime da inteligência humana, diz aí o pensador, né, Augusto Cury, muito conhecido. Todos pensamos, mas nem todos desenvolvemos a qualidade da arte do pensar. Interessante a reflexão aí do Augusto Cury, né? Esse pensador que nos traz grandes reflexões sobre a inteligência, sobre a questão do pensar, etc. Então, quero começar por aí, desenvolvendo essa capacidade de pensar. Então, o que define o ser humano, né, dos animais irracionais, é a sua capacidade de pensar. Então, para desenvolver ciência, para desenvolver conhecimento científico, quer seja em feira de ciência, quer seja em trabalho em pós-graduações, é desenvolver a sua capacidade de pensar. Ao passo que o computador, ele não pensa. O computador ele é programado para, muitas vezes, pensar, mas ele não pensa por si só, né? Observamos que a inteligência artificial hoje está dando uma contribuição aí interessante, em alguns aspectos, ao meu ver, em outros não, mas são vídeo para outra discussão. Então, a arte de pensar é a manifestação mais sublime do ser humano, diz aí o Augusto Cury. Muito interessante as ideias dele. Então, vejamos aqui. Vamos refletir aqui sobre algumas ideias sobre o pensar. Esse pensador aí, ó, Jacques Piaçu, né, em 2006, no seu dicionário Base de Filosofia, ele nos traz algumas ideias interessantes aí. Ó. Observe aí para nós refletirmos. Então, ó, pensamentos. O pensar vem do latim, né? Pensare, pensar, refletir. Então, quem pensa, né, ele está refletindo sobre assuntos diversos. Então, é desenvolver a atividade da mente. Então, o ser pensante, né, a faculdade que pensa, são atividades da mente, através da qual tematiza, né, objetos ou toma decisões sobre a realização de uma ação. Então, aquele que esmera na capacidade de pensar, ele está desenvolvendo a faculdade da sua inteligência, de pensar. Então, a atividade da mente humana, certo? É uma atividade de realizações de ações através do pensar. Então, aí é interessante a reflexão do pensador nesse aspecto. Destacamos também que, segundo ele, a atividade intelectual racional
é a consciência. Então, aquele que desenvolve a sua capacidade de pensar está desenvolvendo a atividade intelectual, está desenvolvendo a capacidade de raciocínio, de lógica, ou seja, consciência. Então, nos simples atos do pensar. Esse pensar ele pode ser correto ou até errado, mas desenvolver a capacidade, a atividade de pensar. Pensar é uma atividade intelectual e muitas vezes as pessoas têm uma certa preguiça de pensar. Como é que nós desenvolvemos a capacidade de pensar? Existem várias maneiras. Por exemplo, o ler. Né? Hoje as pessoas não estão lendo praticamente, né? Estão apenas olhando as imagens, né? As figuras, etc. Existe outra forma. Então, pensar é uma atividade intelectual através da qual o espírito, né, humano forma conceitos, formula juízos, faculdade de julgar. Interessante, né? Então, o ato de pensar nos leva a refletir sobre temas diversos. Para Comte Sponville, esse outro pensador, em 2011, ele vai evidenciar o seguinte sobre a questão do pensar. É, de fato, um diálogo interior e silencioso da alma consigo mesmo. Que coisa, né? É exatamente isso também, né? Então, à medida que a pessoa entra num processo de pensar, ele vai, de uma certa forma, evidenciar esse diálogo interior, né? Muitas vezes silencioso, da sua própria alma, da sua capacidade de pensar, né? Consigo mesmo ou com o objeto que você está direcionando o seu ato de pensar. Mas o fato é, o ser humano, ele evidencia como ser humano pela sua capacidade, pelo seu exercício do pensar. Então, pensar exige intelectualidade, raciocínio, ponderação, lógica, né? Então, o ato de pensar é puramente humano, não da máquina, né? Não do animal. O animal, o animal irracional, ele age por instinto, né? Isso aí é interessante. Então, vejamos aqui mais. Refletindo ideias sobre o ato de pensar. Então, observe, no curso histórico, muitos seres humanos pensantes brilharam, né, suas inteligências e desenvolveram algumas áreas importantes do pensamento, a saber, por exemplo, e falar do Sócrates, né? Vamos destacar aqui algumas ideias. Foi um questionador do mundo, né, de então, com suas ideias revolucionárias, etc., né? Para Sócrates, só age erradamente quem desconhece a verdade por extensão, o bem. Então, interessante desenvolver essa capacidade de pensar para tentar errar menos, né? Diz também, a busca do saber é o caminho para a perfeição humana, ou seja, a busca do raciocinar, do pensar, do refletir, né? Leva à perfeição humana. O que falar também de Platão, o discípulo de Sócrates, né? Nos traz algumas ideias. Foi um investigador das relações sociopolíticas, éticas, né? Sociais, de uma forma brilhante, nos traz algumas ideias. Ou seja, um pensador nato, né? O Platão destacava muito a questão da virtude, que para ele a virtude era a justiça, a verdade, né? A sabedoria, essencialmente, né? Então destacava muito essa questão. Para Platão, toda virtude é conhecimento, ou seja, virtude é pensar, e pensar é conhecimento, é adquirir conhecimento. Então é interessante refletir sobre essa faculdade humana de pensar. Outro, Aristóteles, que fala de Aristóteles, defensor do pensamento para a virtude, ou seja, o ato de adquirir o conhecimento. Um dos fundamentos de Aristóteles é que todas as coisas têm uma finalidade, e essa finalidade leva à virtude, ou seja, ao conhecimento. Compreender-se, né, das ideias de Aristóteles que a virtude deve ser apto, que deve ser cultivado nas escolas. Então, instigar isso na mente dos alunos, desenvolver a capacidade de pensar, um dos grandes desafios nos dias atuais, diante de todo esse amparato tecnológico, levar esses meninos e meninas a pensar. Aristóteles acreditava que educar para a virtude era também um modo de educar para a vida, para o viver e para o viver bem.
Então, a gente percebe claramente a importância desses pensadores no curso da história, instigando o ser humano ao seu ato de pensar. Então, a gente devera ficar refletindo sobre essas questões e sendo instigado a desenvolver sempre esse ato de pensar que é inerente ao ser humano. Aristóteles instigava o raciocínio lógico também. E tantos outros, né, como pensadores brilhantes como Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, que falaram de Hume, Bacon, Spinoza, Kant, né, Descartes, Galileu Galileu, Voltaire, Rousseau, Shakespeare, né, Marx, né, Newton, né, Maxwell, Gandhi, Freud, etc, etc. Então tem grandes pensadores que a gente passaria aqui realmente dias e dias refletindo sobre esses autores, né, esses pensadores que nos levaram a desenvolver a capacidade de pensar. Então, era isso que eu queria trazer nesse primeiro contato aqui, destacando aí essa série de reflexões sobre ciência e conhecimento científico, trazendo algumas reflexões, né, dentro no que tange a metodologia científica. Então, vou começar aqui pensando, né, pensando nessas ideias inspiradoras desses autores maravilhosos no curso da história. Ok? Então, até a próxima reflexão tratando sobre ciência e conhecimento científico. Ok? Então, até lá.